Quaia. Está na hora de começarmos a fazer o nosso trabalho de opinião, de reflexão, à volta dos nossos casos, dos nossos problemas, aqueles que nos afligem e que às vezes nos dividem. Mas é verdade que a missão nossa é de incluir, aglutinar, produzir unidade, mas tudo a partir de Angola. Antigamente recebíamos informação do exterior, agora é aqui que interessa vir a informação. Por isso vamos embora. Pique! Bem disposto, Pique! Sempre preparado? Já vejo, Aqui moído, com manga. Manga inteligente, sempre presente. Vamos embora. Isidro, bem disposto? Bem disposto. Estamos em presença de opinion makers alternativos. Estes, muitas vezes, não são convidados em círculos da sociedade. Não são porque têm ideias diferentes, professam algumas opiniões, às vezes complicam um bocadinho a visão dos outros, mas eles sabem, eles leem, eles têm cultura. E a sociedade tem que dar a oportunidade a eles também de opinar, de refletir e de dar aquilo que você precisa. Um lado comum para este país que precisa. Nós somos poucos. 30 milhões de habitantes nessa terra não é nada. Somos 1.246.700 km² e temos 30 milhões. Nigéria tem 900 e tal mil km² e tem 177 milhões de pessoas. Olha, mas eu para dividir aqui com os meus colegas, quero primeiro dizer assim. Pique e Isidro. Eu há dias saí um bocadinho da cidade de Cuba. Fui obrigado a ir até chegar até Cachito, onde fui encontrar uma cidade com muitas dificuldades habitacionais, não tem centros de lazer, as pessoas são muito tristes, mas encontrei uma carga de água que é impressionante. Temos água, dificuldade de água. Fui até as Mabubas e vi como é que eles processam o trabalho para a energia. Epá, o país tem um caudal no Rio Dande que é uma coisa doida. Cheguei à conclusão, por causa de um texto que eu estive a ler e também pus a circular, que afinal Angola, ao invés de 47 bacias hidrográficas, tem 77. Mas lá também no Dande, no Bengo, vi ao longe um lago com uma extensão muito grande. E segundo me disseram, Angola tem cerca de 300 lagos. Além dos 77 rios, deve ser o mínimo, não sei, há também 300 lagos. Quer dizer, temos muita água. Sim. Mas até hoje as dificuldades permanecem nesse sentido, não é? Sim. Que nem a água da chuva a gente aproveita. Às vezes nem para tomar banho. É verdade. Bom, mas vamos lá começar. Isidro, o que lhe apraz dizer de uma cidade que dista 60 km de Luanda, com dificuldades sociais? O pessoal não tem círculos de lazer, há muita coisa, dá a impressão que está muito longe. Eu acho que uma cidade como esta, aqui próximo de Luanda, devia ter condições próximas das de Luanda. Mas eu sinto que as pessoas lá são muito tristes. O que é que acha disso? Eu digo sempre, Cota Miguel, os problemas que nós temos cá são transversais, porque isso chega a abranger todas as outras províncias. Eu estive noutros locais, tivemos em Malange há tempos, e notamos que os problemas são basicamente os mesmos. Eu acho que essa centralização que há, essa centralização administrativa que se processa em Luanda, acaba de uma forma ou de outra de vetar os programas de desenvolvimento das outras províncias. E depois tem aquela questão que continuamos a ter verdadeiras danças de cadeiras, ou seja, nós continuamos a ter pessoas sem uma visão, sem o panorama daquela província, pessoas que não são nativos daqueles mesmos espaços, que vão lá ditar as políticas de governação. E isso tem sido um cancro, porque essas pessoas não conhecem a realidade social daqueles espaços e quando chegam lá não conseguem implementar nada. Então, os problemas que essas províncias vivem também não são diferentes do que nós vivemos cá em Luanda.
E para mim, o caso de Luanda chega a ser mais perigoso porque Luanda é muito pequena em relação à maior parte das províncias que nós temos. Luanda é pequena mesmo. Mas nós temos problemas administrativos cá em Luanda que são uma vergonha. Está aqui. São uma vergonha. O executivo está aqui, né? E o executivo está todo aqui, né? Eu acho que se nós queremos falar de fracasso em termos de administração, em termos de promoção de políticas públicas, políticas sociais inclusivas, nós temos que começar por Luanda, porque Luanda já falha redondamente. E nós temos o executivo todo cá concentrado, mas Luanda falha. Luanda está cheia de problemas que são estruturais. Então, se nós queremos falar, por exemplo, do fracasso, por exemplo, da governação desse país, nós temos que começar mesmo por Luanda. Luanda é uma cidade cara, e é uma cidade suja, falta energia elétrica, sai água com cores estranhas das torneiras das pessoas. Nós temos problemas de saúde pública, que as pessoas tratam disso como se fosse brincadeira, mas são casos muito sérios. Então, eu digo que o problema das províncias é um problema que nós temos mesmo, que é derivado da política que se faz cá em Angola. O governo, a forma do governo de atuar é uma forma excludente. Nós temos muita concentração em Luanda, não se dá uma agenda de desenvolvimento para as províncias. Já volto ao Isidro. Vou acrescer, eu perguntei ao Isidro, né? A situação que nós vivemos agora nessas nossas províncias. O facto de Luanda estar suja desde 1974. Sim. Repito, esta nossa Luanda está assim desde 1974. A crescer só aqui para o pique. Exatamente. Eu tive em Catete de sexta para sábado, né? Fiz lá uma noite. E foi triste o que eu vi. Catete também está suja. Sim. É o que o Isidro disse. O problema de Luanda acaba por afetar todo o resto, porque essa Luanda de apenas 2.418 km², a mais pequena das províncias, e é que detém todos os 3 poderes. E depois esses poderes é que servem para, de alguma forma, é que distribuem forças e têm estado a distribuir muita energia negativa para o restante do país. Por isso é que ela falha, porque se a central está a falhar, imagina aquilo que depende essencialmente da força cêntrica. Se a força cêntrica é Luanda e Luanda falha, todo o resto vai mal. Por isso é que nós tínhamos que optar um modelo de autonomia em termos provinciais. Já ia ser a federação, mas uma espécie de federação. Por quê? Seria vantajoso, porque cada federação ia trabalhar como se estivessem a competir uma com a outra, né? Vamos ver quem vai melhor usar os seus recursos. Não faz sentido, por exemplo, que temos 77 rios, temos 300 lagos e não temos água. Não faz sentido, Miguel. Porque o problema são as políticas. As políticas têm que melhorar. O modelo de pensamento tem de ser jurássico. Nós temos um modelo de pensamento do tempo dos dinossauros. Então você ainda traz chafariz. A água tem que chegar na casa das pessoas. Imagina uma pessoa que vive no 10º e ele tem que vir buscar água aqui cá para baixo. Começa a crescer umas cenas aqui nos mindãs, Gota Miguel. Sério? Sério, estou a dizer, Gota Miguel. Não faz sentido. Porque eu tenho que crescer isso com um plano. Quero exercício para encher aqui os gêmeos, chamam gêmeos, né? E para encher aqui os gêmeos, faço um exercício para tal. Agora, sem uma espécie de voluntariedade, começam a ter gêmeos bem grandes, porque estou a transportar água. E outra coisa, isso depois afeta a saúde. Sim, nós fizemos o seguinte, nova divisão administrativa, então, e é ditada um pouquinho pelo asfalto. Aqui no Angola Quiluães, Sambizanga e Kazenga, há uma parte que é Kazenga e uma parte que é Sambizanga. A estrada divide e tens uma pedonal. As crianças que estão dessa parte do Kazenga têm que vir buscar água desse lado do Sambizanga. Como é que eles fazem? Sobem a pedonal com uma bacia vazia e depois voltam a subir a pedonal com uma bacia cheia.
crianças que deviam estar a estudar, a fazer revisão, crianças que deviam estar num processo de desenvolvimento das suas competências cognitivas para ajudarem esse país. Nessas crianças deviam estar a estudar matemática. Matemática, foi a matemática que levou o Kemet ao nível que chegou em todos os níveis. O Egito, né? O Egito, que chegou em todos os níveis. Se nós olharmos quer para hieróglifos ou para os adinkras, você encontra sinais matemáticos ali. E eram duas formas de comunicabilidade por sinais gráficos visuais. Eram escritas por meio de um adinkra. Você consegue notar se esse sinal está a te transmitir qualquer tipo de mensagem. Então tem matemática naquilo, tem espiritualidade, tem simbolismo naquilo, tem codificação. As nossas crianças tinham que voltar a estudar isso para multiplicarem aquilo que são as valências do africano. Mas ela está a fazer o quê? Na hora de estudar, está a transportar água de um município para o outro. Crianças em idade escolar, como é que essa criança vai assimilar? Já volto assim, mas vou pegar na deixa do Pique. Como é que está o nosso empenho para as crianças, quando no passado era dar tudo a ela? Hoje a África vive um grande problema. Você que é o Ubuntu, como é que vê a situação, a condição das nossas crianças africanas? Primeiro, antes de mais, é falarmos aqui do dia 1 de junho. Eu queria chamar à luz essa problemática, porque eu acho que nós temos que deixar de universalizar datas que não nos dizem respeito. O dia 1 de junho não é uma data que nos diga respeito. Foi decretado com o fim da Segunda Guerra Mundial e havia muita penúria e as crianças foram muito afetadas pelos conflitos que se passaram na Europa. Então a ONU, em colaboração com a Unesco, decidiram que seria o dia 1 de junho, o dia da criança. Internacional da criança, mas é um dia que não nos diz absolutamente nada. Por quê? Porque se nós formos olhar para a história, nós sofremos invasão, sofremos colonialismo, sofremos escravatura. E a energia que se criou em torno desses acontecimentos históricos condicionaram a vida das nossas crianças até hoje. Isso que o Pico falou aqui agora, das crianças que deviam estar na escola e estão a transportar água porque não há água, é resultado também dessa invasão brutal que nós sofremos. É algo que é histórico, mas nós estamos a festejar o dia 1, Dia da Criança Internacional, porque crianças brancas na Europa estavam em situação de penúria, precisavam de proteção legal do Estado. Está a entender? Então, foi-nos imposto essa data. Foi-nos imposto. Eu acho que existe toda uma necessidade de nós pararmos de seguir datas universalizantes, porque universalizar uma data é sobre memória. Quando se universaliza uma data, você põe a Europa, por exemplo, dia 1 de junho, nós estamos a pôr a Europa no centro da experiência civilizacional. E é o que acontece com todos os outros dias. Nós tivemos, por exemplo, aqui, acho que é o massacre da Baixa de Caçães. Dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, no qual operários reivindicavam melhores condições de vida e o governo português, na altura, repeliu de forma violenta, brutal. Mataram sei lá quantos trabalhadores grevistas. Mas nós continuamos a festejar o dia 1 de maio como o dia do trabalhador, quando apenas o dia 1 de maio foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que houve uma greve e a polícia atirou a matar e matou 10 Mas atenção que na América o dia do trabalhador é em setembro, não é maio. Independente disso, o dia 1 de maio é um dia internacional. Sim. E principalmente nos países colonizados, como é o meu caso dos países africanos, que seguem as tradições dos países que os colonizaram, normalmente também seguem a mesma agenda. Mas nós temos que entender que a universalização de datas não é um facto isolado, não é algo que as pessoas fazem de forma inconsciente. Nós estamos a dar poder numa civilização porque toda a nossa existência se baseia na ordem de vida daquela própria civilização. Vais encontrar 1 de maio, vais encontrar a Páscoa. A Páscoa é aquela tentativa de cristianização do mundo. Então, nós começamos a ver esses elementos e até hoje não existem pessoas competentes para olhar para essas datas. Olhar para essas datas com seriedade. Mas já a criança africana, sim, só um momento, Cota Miguel. Sim, a criança africana é atacada de várias formas. Por exemplo, a cultura é responsável pela psicogênese e a sociogênese das crianças. Quando você está despido da tua cultura, você adota o que vier.
E nós estamos a viver esse problema hoje em dia. Os problemas que as nossas crianças vivem hoje em dia é derivada de um problema que é histórico. Mas nós nunca queremos olhar, porque nós temos aqui palavras bonitas que nos foram, posso usar o termo, foram enfiadas na boca. Aquela ideia de que passada no museu, isso tudo são ideias que foram disseminadas de forma propositada. Mas eu quero saber, eu aproveito para saber, será que as pessoas que ditam essas regras leem alguma coisa? Eu acho que um dos problemas que nós temos cá é a academia, por exemplo. São os intelectuais que são produzidos na África pós-colonial. Todos eles chegam a uma pretensa agenda ocidental, porque o eixo euro-referencial de qualquer narrativa académica, o eixo é a Europa. A centralização do saber é a Europa, o racionalismo europeu, e toda a ideia europeia se baseia de uma ou de outra forma no racionalismo. E o racionalismo foi definido pelos europeus, tudo que não é racional não pensa. E o racionalismo está estritamente ligado ao conceito de humanidade. Enquanto que nós sabemos que cada cultura é responsável pela humanização de cada indivíduo. Um exemplo que eu costumo a dar sempre com o Miguel. Se nós vamos no interior, vamos nas comunidades onde encontramos as imbas, mucubais, encontramos esse pessoal todo, nós vamos ver que as mulheres muitas vezes ficam com os cheios de fora. É só para nós termos uma ideia de como é que as coisas acontecem. Elas ficam com os cheios de fora. É cultural, mas não existe um homem que estupra uma mulher imba porque está com os cheios de fora. Por que é que nos centros urbanos, se nós vemos uma mulher com os cheios de fora, normalmente vai ser estuprada, vai ser violada? É o centro da criminalidade. Não, porque a ideia é justamente essa. Nós temos sociedades que foram criadas a partir do crime. O próprio europeu, quando chega cá, estabeleceu o crime como uma forma de poder dentro das colônias. O estupro nas chancelas, por exemplo, nós vamos encontrar o estupro, vamos encontrar a pilhagem, a rapina, aquela ideia de saquear tudo quanto era possível para enviar para a coroa portuguesa. Então, é um Estado que nasce dessa concepção. Logo, as energias centralizadoras, as energias sociais, também são produzidas na mesma dimensão. Porque quando a gente se afasta um bocadinho desse espaço culturalmente europeu e vamos para o interior, nós não vamos encontrar essa energia. Por quê? Porque a cultura humaniza as pessoas. A cultura é o veículo número 1 de humanização do indivíduo. Nós, quando não temos cultura, nós estamos a seguir aquilo que é a cultura e o comportamento cultural europeu, uma forma de nacionalismo europeu. Por isso é que somos violentos, somos corruptos. Por quê? Porque nós aprendemos os códigos deles, começando pela língua. A língua é um código muito poderoso. Tudo que nós entendemos, a matemática que nós entendemos dentro de uma perspectiva europeia. Não existe evolução dentro desses paradigmas, porque nós estamos atrelados a uma ideia de euro-universalização. Quando nós sabemos que universalização vem do latim, significa uno. E o europeu, quando fala em uno, se coloca no centro da experiência de uno. Por isso é que é universalidade. Mas eles esquecem que os povos do mundo são pluriversais. Ou seja, pluriversal significa pluralidade também de várias culturas. E cada cultura, como um elemento único, gera também um grupo específico, gera um povo específico, gera tudo isso. A questão, voltando rapidamente aqui à nossa questão, Cota Miguel, a questão que nós nos debatemos hoje tem a ver com a continuidade desse estado de ideias, a continuidade dos estados coloniais. Nós estamos no pós-colonialismo, mas nós continuamos a viver o colonialismo através das instituições. As instituições estão aí, são as responsáveis por manter a dinâmica social e a vida em sociedade, e são todos os instrumentos que foram forjados no colonialismo, ou seja, são instituições de matriz colonial. Então, nós temos que discutir sobre isso, porque os nossos problemas todos nascem dessa ordem de ideias. Já volto a ser Pique. Sim. Olha, levando em conta o que disse o Isidro, eu volto ao cristianismo. Há dias eu estive a ver procissão aqui em Angola. Ainda estamos nessa era da procissão. Estamos, afinal, é condenável. É condenável. Portanto, fazendo jus àquilo que disse o Isidro, é condenável, nesse caso, seguirem daí esse tipo de regras, né? Que é cristãs. Conta, Miguel. Os vários processos nos quais a Europa passou e depois pegou nos mesmos processos e implementou em África, tinha como objetivo a continuidade do colonialismo, mesmo sem a presença do colono, presença física do colono. Se olhar bem, Conta Miguel, quando o mundo se estabeleceu em monarquias e tudo mais, né?
depois as monarquias vieram outros conceitos até chegarmos ao feudalismo. O feudalismo permitiu o nascimento de um conceito que se chamou Lei de Posse Comitatus. A Lei de Posse Comitatus previa que o cidadão reles, o mais pobre, também podia conseguir um dia terras e se tornar um monarca. Então você trabalhava durante muito tempo com o teu, chamavam master, aquilo não é master, é mesmo com o teu colono, né, suposto chefe. Depois ele tinha que te ceder, no final do teu exercício, conforme acordado, tinha que te ceder terras, gados, para você desenvolver na perspectiva agrícola e pecuária. Então, depois de você se desenvolver, você já era um latifundiário, que é o possuidor de terras. Você se tornava burguês. Mas qual foi a tua realidade anterior? Você era um pobre que se tornou depois burguês. A burguesia depois começou a contestar os direitos de nascença. Por exemplo, que o rei tem que ser apenas filho da rainha. Isso é um privilégio de nascença. A burguesia, a nova burguesia começou a contestar isso. Com a contestação e com o andar do tempo, ganharam poderes militares, primeiro intelectuais, depois militares, financiaram grandes guerrilheiros e fizeram a revolução. Nasceu ali uma república, por exemplo, a República Francesa, né? Os novos donos, os novos republicanos, que ontem eram os pobres, fizeram o quê? Fizeram exatamente aquilo que eles condenavam no passado. Foram eles que depois oprimiam o povo, foram eles que depois davam os mesmos privilégios aos filhos, os privilégios de nascença, foram eles que depois colocavam as famílias nos melhores sítios e o povo ficava continuava onde estava, na penúria, na pobreza mais franciscana que existe. Então, a Europa trouxe essa sua agenda falhada em África. Veja só a nossa realidade. Quem reivindicou no passado para que nós conseguíssemos a independência era o pobre, o cidadão que era oprimido, o angolano. Falava de revolução. Vou dar um exemplo simples. O Popo Empalá tinha CIR, Centro de Instrução Revolucionária. Instruíam revolucionariamente as pessoas. O Popo Empalá tinha o Tribunal Penal Revolucionário. O Tribunal Popular Revolucionário. Exatamente, Tribunal Popular Revolucionário. Toda a ideologia era à volta da revolução. Quando ganharam o poder, fizeram o quê? Bateram os revolucionários. Pois, claro. Não vês? Pois. Você se manifestar, te batem. Oh, mas por que você faz isso? Se você exatamente, de guerrilha criou isso. Você criou isso. Nós seguimos isso e hoje estás a nos bater. Você se tornou o novo colono, só que a tez da tua pele é diferente. Ali está o nosso problema. Por isso é que nós, enquanto africanos, tínhamos que nos governar mediante Ubuntu, mediante Wadadá, mediante o Kubambatá, que são nossas doutrinas locais e que todas elas se compaginam no amor, porque um modelo político não precisa ter nome para ser bom, precisa ser bom para ter um nome. Aí está a questão. Nós pegamos o quê? Comunismo socialista, isso é de Marx e Frederick Engels. Mas isso também que você disse, comunismo socialista, são doutrinas, né? Mas econômicas. Sim. São econômicas. Sim. Não tem lá arma. Não tem lá arma. Os nossos cotas entenderam mal. Não, peraí só. Também vai chegar a essa. Nossos cotas entenderam mal. O comunismo é apenas economia. Sim. O capitalismo também. É economia. Quer dizer que o comunismo é economia centralizada. E o capitalismo é empresarial. Exatamente. É privada, livre. Então, mas por que usam armas para calar a boca? É porque aí está. Eles entenderam mal. Eles entenderam mal. Os políticos. Sim, os políticos entenderam mal. Hoje os políticos de qualquer nação africana é o novo colonizador do seu povo. Porque a ideia, por exemplo, de república não é africano. A África fala mais de 3.000 línguas. África. Então, isso pressupõe mais de 3.000 nações. Como é que só temos 54? É a Europa que é pequena. A África não é pequena, Cota Miguel. A África, se falas mais de 3.000 línguas, são 3.000 nações, no mínimo. Do ponto de vista racional, do ponto de vista de logicidade, no mínimo 3.000 nações. Claro que tínhamos as nossas fricções, mas também nos dávamos bem.
Depois tínhamos os nossos acordes, por isso é que nós criamos variadíssimos modelos que foram depois roubados, cortaram o contacto histórico com os povos nativos e depois apresentaram como se fossem deles. O Ozopo, por exemplo, o Ozopo era um criacionista de origem do Ghana, né? Que era o Agadu, o Império Agadu, o Ghana Imperial. Nasce lá o Ozopo, que criou teorias e histórias, tipo a lebre e o camaleão, que são histórias que têm como finalidade trazer à exposição um modelo da educação. A lebre e o camaleão têm um historial muito lindo do ponto de vista do seu mural, né? Ali você consegue, da sua moral ou do seu moral, você consegue obter um aprendizado daquela história. Depois fizeram o quê? Disseram que o proprietário disso é La Fontaine, um francês. Por causa da contestação, moderaram um pouquinho. Não, La Fontaine recriou. Mas então o que recriou tem mais protagonismo do que aquele que criou? Qual era a finalidade? Apagar a história do black, né? Desse povo que de alguma forma foi bastante abençoado por Nzambi, né? Apagar a história e depois incutir na cabeça dele que ele não tem valor nenhum. Então colocaram uma narrativa que se apegasse nas diferenças para nós nos degladiarmos. Olha então, bem escuro sou. Olha então, quebra do colono. Isso são narrativas para nós nunca ficarmos unificados. Estás a ver? E alguém ganha com isso? Alguém ganha, tira proveito. Se eu não sou unido, porque eu estou a te instigar, eu vou me aliar ao meu antigo colonizador, porque nós temos memória muito fraca. Foram 400 anos, não de forma efetiva, mas assim de forma faseada, um num lugar um pouquinho depois do outro. Mas foram 400 anos de presença e atrasaram-nos. Agora veja, se passar, por exemplo, um casal de brancos na minha rua, as pessoas vão admirar, olha o branco, olha o mundo dele, está a passar, é Deus. Se passar um casal de congoleses democráticos a falarem alto, está a falar muito alto, fala, mas é baixo, aqui nem na vossa terra. Mas meu Deus, esse é teu irmão que você está a lhe falar assim, esse que você está a ovacionar, te apertou nas correntes durante 400 anos. Então, isso é síndrome de Estocolmo. Você está a amar o teu violador. Te violaram, te estupraram, né? Te tiraram todo o modelo de virgindade racional, né? Tiraram-te todas as ferramentas possíveis para você racionalizar. E você ainda está a amar a pessoa que te fez isso. Não, nós estamos doentes. Já volto a ser, afinal de contas, qual é o modelo para nós governarmos a África de melhor maneira? Quer dizer, não podemos continuar a ter esse tipo de incongruências em África. Temos a África todo esse tempo, não aprende, os africanos não aprendem. A colonização está em nós constantemente. Vamos continuar mais quanto tempo dessa maneira, Isidro? Ubuntu nisso. Macota, o rapper moçambicano Azagaia, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: expulsamos o colono, mas não o colonialismo. Eu quero que fale um bocado mais alto. Nós expulsamos o colono, mas não o colonialismo. Sim. Por quê? Porque existiram vários tipos de invasão em África. Houve a invasão de territórios, depois houve a invasão das mentes. É isso que o Pico falou aqui agora. A invasão das mentes é que promove esse processo contínuo de colonialismo. O colonialismo aqui está longe de acabar, porque o colonialismo aqui são instituições e se tornou uma forma de vida. Nós aqui, eu se falo algo que contra as instituições de matriz colonial, os intelectuais que são cooptados dentro das academias aqui é que vão vir me atacar, porque nós estamos a criar agentes para defender as ideias do colonialismo. A gente, quando está com um psicólogo, o psicólogo está a falar, as referências do psicólogo são todas estrangeiras, são todas europeias, segundo Freud, segundo Nietzsche, segundo Platão, segundo Aristóteles. Nós vemos os políticos a irem para a televisão, que no fim de cada apresentação estão a dar um volume de livros, tudo o que escreveu é o branco. Olha, nessa universidade o Dr. X da Alemanha escreveu o pensamento político branco. Então o que é que acontece? Os escravos africanos estão regidos através da política. Qualquer mudança de paradigma só pode ser operada dentro de uma base política, e a política não é nossa, logo não trabalha a nosso favor. Esse é o grande problema. E tudo o que nós temos aqui é um agenciamento constante. O que nós vemos nas televisões, nas revistas, essa indústria cultural toda de racismo, de colonialismo, porque o colonialismo também é uma indústria.
A partir do momento que são instituições, também é uma indústria, porque há toda uma promoção, há toda uma indústria cultural por detrás das manifestações do colonialismo que fazem normalizar esse processo. Mas se nós estamos a ver tudo isso, como é que a gente não muda de prática aqui para a África? Nós não mudamos porquê? Porque a maior parte das pessoas que estão nos gabinetes de poder e decisão foram cooptados, foram escolhidos ao pormenor. Charles de Gaulle, o presidente francês da Quinta República, foi o primeiro presidente da Quinta República Francesa. Ele, quando foi confrontado em uma entrevista, perguntaram-lhe: mas vocês então, as independências, então, em África, como é que isso está? Está a aparecer muitos Lumumbas, Sankaras, o que é que vocês vão fazer com esse pessoal revoltado que está a aparecer agora, que quer tomar a África para eles, que a África deles é por direito? Charles de Gaulle simplesmente disse: sangue africano seca rápido. E depois ainda aumentou, ele disse que a melhor forma, a forma mais estética e moral de recolonizar a África é oferecer as independências. Por isso é que nós temos independências falhadas. As independências foram processos de pessoas que sentaram, foram cooptadas. A maior parte dos tais nacionalistas foram cooptadas. Ninguém escolheu a África. Você era escolher a esquerda ou direita, ou queres andar na esquerda ou na direita. Mas, no entanto, tanto a esquerda como a direita são elementos do único jogo, que é a supremacia branca, o controle do poder e recursos, a escravidão, o tráfico de pessoas. Foi um sistema econômico, mas as pessoas não falam disso. Nós aqui até hoje achamos que a escravidão é nossa história. Por quê? Porque nós não contamos a nossa narrativa. Antes da chegada do colono, nós falamos sempre, a nossa história começa com o contato colonial. Isso é perigoso para a nossa memória enquanto povo. Antes do colono chegar, quem andava nessa terra? Quem eram os reis que estavam aqui? Isso é que devia ser ensinado nas escolas. Outra problemática, Museu da Escravatura, porque a escravatura não é nossa história. Nossa história devia ser a resistência anticolonial, é que devia ser nossa história. Conforme nós resistimos contra o colono, mas nós falamos que a escravatura é nossa história. Como resultado, você tem o Museu da Escravatura. O Museu da Escravatura para quê? Porque o Museu da Escravatura é a estrutura física que permite legitimar as narrativas de civilização do próprio colono. Porque o colono, quando chegar aqui, ele fala que eles nos descobriram, por exemplo. Nos descobriram, nos colonizaram, nos civilizaram. Como é que eles vão provar isso? Através do museu. O museu está lá, a representação, está aqui. Ao contrário do que as pessoas pensam, Cota Miguel, muita atenção. As pessoas dizem que é um erro da história, que o museu tem que estar aí para nós nunca nos esquecermos daquilo. É mentira. O museu existe aí para legitimar as narrativas acadêmicas, as narrativas coloniais, de que a nossa história começou na escravidão. E nós não damos conta, ou simplesmente aglutinamos esse pensamento para favorecer o colono. Não, nós favorecemos o colono, por exemplo, Cota Miguel. CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, lusofonia, francofonia, anglofonia, são códigos de dominação cultural que determinam espaços territoriais que sofrem influência política, cultural, eclesiástica através das igrejas coloniais. Quando a gente fala em francofonia, estamos a falar de países que foram culturalmente dominados por França, não estamos a falar de cidadãos africanos. Então nós estamos a falar de quê? Das novas formas de berlinização de África. Ao contrário da conferência de 1885, 86, 84, 85, nós estamos a falar das novas formas de berlinização. É criar CPLP. Essa CPLP te une mais culturalmente ao colono português do que os teus irmãos africanos. Por isso é que nós aqui falamos que o congolês é vizinho e o português é irmão. Vamos falar que o povo português é um povo irmão. Mas nós vamos falar que o congolês é um país vizinho, por exemplo. Toda essa retórica faz parte desse processo de berlinização mental. A berlinização já não é territorial, no território já nos apanharam, agora é nas mentes. As nossas diferenças, as nossas fronteiras saíram daqueles espaços que eles desenharam e estão aqui dentro agora. Eu quando olho para aqui, Cota Miguel é Bacon, olho para o outro, é Lunda. Essas são as novas formas de berlinização. O Pico falou muito bem. A intenção disso tudo é não nos unir, porque eles sabem que a unidade é o maior trunfo. A África gira em torno do Dzumbião. Os líderes que venderam a independência foram todos cooptados. Por isso é que a energia que eles encontraram aqui é tão forte que eles não conseguiram mudar o sistema, porque eles eram parte do sistema quando já conduziam as lutas de libertação. Já havia desunião entre MPLA, FNLA, UNITA, mesmo quando o inimigo já era comum. Quer dizer, significa que eles próprios já tinham sido cooptados, já tinham sido agenciados. E depois vem esse problema. O problema de que dessas independências falhadas que estão a produzir estados falidos e falhados. Por quê?
têm medo da cultura. A cultura vai questionar o poder político. O poder político que esses senhores hoje têm, de todos os senhores e tal, de andar com os lexos e tal, a partir do momento em que você tem a narrativa da cultura como primária para falar desse estado, dessa ordem de ideias, automaticamente você vai estar a questionar por que o João Lourenço é presidente, por que o fulano é presidente. Por quê? De onde é que parte esse poder? E vamos encontrar respostas no colonialismo, porque nós herdamos estados de matriz colonial. A forma de funcionar, a forma de vivermos em sociedade ainda é profundamente colonial. Nós ainda temos medo de muita coisa. Manifestação das nossas culturas. Nós falamos que é feitiço porque o missionário catalogou como feitiço e bruxaria. Nós estamos em atraso porque não reconhecemos a nossa cultura e temos que aprender a olhar para a história, porque a China não seria o que é hoje se não tivesse promovido a revolução cultural. A China teve que parar para entender que nós somos um povo. Para nós estarmos unidos, tem que ser dentro da cultura. Somos um povo milenar. Fizeram a revolução cultural e hoje a China é o que é. Só os africanos até hoje é que não aprendem que a salvação para a nossa libertação coletiva desse estado de coisas está na nossa cultura. É o único sítio que tem respostas plausíveis para essa nossa situação. Vamos continuar a ver crianças com fome, conflitos étnicos, vamos continuar a ver aqui uma série de coisas que não adianta cá citar e principalmente vamos continuar a ter os estrangeiros que nos escravizaram ontem, nos meteram nas correntes, como os nossos parceiros preferenciais para o desenvolvimento. A agenda de desenvolvimento aqui tem Portugal, tem o americano, tem tudo, mas ninguém pensa. Eu estou aqui em Angola, vou fazer aliança com Botsuana, com a África do Sul, ninguém pensa nisso, porque são todos estados coloniais, cuja primária matriz é a defesa. Ele está dentro da África, mas está a se defender dos africanos. Quando ele se defende dos africanos, está a proteger as políticas coloniais, está a proteger a autoridade do Estado, que foi forjada dentro de uma ideia de colonialismo. Essa é a base dos nossos problemas. Nós não vemos como é que, por exemplo, o Ministério da Cultura funciona. O Ministério da Cultura, ao tempo de chuva, estão aí a correr nas igrejas que foram inundadas na Mutamba. A ministra está aí lá descalça porque está a proteger o patrimônio histórico. A Igreja do Colono não é nosso patrimônio histórico, não é. É do colono. É do colono. O que nós precisamos aqui é consciência nas pessoas. As pessoas têm que sair das caixinhas que foram postas, mas muitas dessas pessoas também, vamos ser sinceros, que não saem dessas caixas porque reconhecem o poder que essa caixa lhes dá, que é a dominação, eles nos dominam. Senão, desde quando é que as igrejas são patrimônio? As igrejas são todas. Por exemplo, um outro problema aqui, em Culumbimbi, a igreja, aquilo não é nosso. Em Culumbimbi era um sítio de reverência ancestral. Mas o colono chegou lá após uma igreja para semear em nós a ideia que a África foi sempre cristocêntrica, ou seja, que toda a narrativa espiritual da África foi sempre em volta da imagem de Cristo. Isso é mentira. A África nunca foi cristocêntrica. Então, eles pegam e nomeiam Culumbimbi como patrimônio da humanidade. Aquilo é o quê? É dominação cultural. As pessoas não estão a entender que o cristianismo já não é uma religião, é um instrumento de dominação cultural, é imperialismo cultural. Isso tudo tem nos atrasado como povo, como nação e nos unido todos os dias. Já vou falar consigo, pense nas línguas africanas, vou falar acerca disso, mas com o pique vou pensar no seguinte. Tudo isso que o Isidro falou reflete bem a vida que passamos com quem estava a distorcer a nossa própria cultura. Exato. Até, mas nós somos angolanos, sim, devemos Portugal. Como é que nós vamos pagar a Portugal quando Portugal tem alguma coisa a dar-nos? Com todos esses erros que praticou, com todos esses problemas que nos aculturou, e inclusive os nomes e tudo isso, e nos deu também a vontade da estiga para com o outro, né? Como é que vamos continuar a dever Portugal nós? É possível isso? Há uma espécie de fidelidade canina, porque a independência foi uma oferta. Sim, pegaram na independência, forraram e nos deram. Então você tem que ser fiel, tem que continuar a respeitar a agenda de quem te colocou lá. O problema é esse, por isso é que nós não conseguimos fazer o resgate cultural. Porque é o que o Isidro disse, a cultura questiona. Vamos ver o seguinte, um aspirante à SOBA, né? Ele começa a receber as instruções para um dia, que é a sua preparação para um dia ocupar o posto, com muita antecedência, e essa instrução é dada de forma oral.
Porém, a África tem esse poder, a oralidade. Hoje podemos acoplar o poder da oralidade ao poder da escrita, porque a África também sempre escreveu na parede. Aliás, começou a escrever primeiro Muito primeiro, aliás, muito primeiro. Aliás, todo o ser humano saiu da África. Exatamente, porque Não é? quando olhas para o europeu, vão dizer o quê? Sem cor. Quando olhas para o africano, vão dizer color man, né? Pessoa de cor. Sim. Só é possível a pessoa de cor multiplicar uma pessoa sem cor. E é importante referenciar o seguinte: a criação do homem branco era um castigo que Nzambi imputava a quem desobedecia. Isso é história ou é racismo? Não, isso é história. Ok. Isso é antropologia, né? Quando Miguel se comportou mal, por exemplo, roubar não é do africano, mas você tirou o que é do outro e levou para sei lá onde, né? Então, te imputavam um castigo. Esse castigo era o quê? Impureza espiritual que se manifestava carnalmente. Era importante que existisse uma manifestação dessa impureza, para que as pessoas pudessem perceber: oh, esse cometeu um erro, por isso é que ele está impuro. Como é que ele ficava? Sem pigmentação. Sim, sem pigmentação você fica... Era castigo. Esbranqueado, sim. Nesse caso era caucasiano. Era, exatamente. O caucasiano então é um castigo. É um castigo. Oh. Até que o último castigado foi também excomungado, foi expulso. E ele foi... Vagueou, andou à toa, porque se você está em África, você consegue ir para a Ásia, você consegue vir para a Europa, e você na Ásia consegue vir para a América do Norte pelo Estreito de Bering. É a África que faz essa ligação. Estás a ver? Então, ali o homem vagueou, né? Depois começaram a vir outros da sua descendência, porque não era o único naquela altura que tinha sido castigado. Foi o último que foi castigado, e foi todo o resto que tinha sido castigado e estava sob regime de quarentena, teve que sair para seguir. Ali se uniram e foram fazer outra geração, uma geração que se desenvolveu no gelo, já tinha cortado a espiritualidade e o contacto com Nzumbi por intermédio de Nzambi. Então ele ficou sem alma. A alma que nós falamos aqui é a espiritualidade, essa ligação que nos une e que faz com que eu sou. Ou seja, você é continuidade de mim. Sem mim, você não existe. Sem você, eu não existo. E isso também é praticamente um sentimento que nós temos. Isso é intrínseco a nós. É uma outra coisa. E nós éramos assim, essa transmissão era verbal, transmitido verbalmente. Como é que fizeram para quebrar isso, para descredibilizar isso? Começaram a nos pedir fontes bibliográficas. Mas a maior ferramenta do colonialismo não tem nenhuma bibliografia, a Bíblia. Qual é a bibliografia que tem a Bíblia? Se eu disser que a escrita meroítica se desenvolveu em Meroé, que é Sudão, um pedaço do Sudão, vão dizer qual é a fonte bibliográfica. Se eu dizer que tanto os hieróglifos, tanto a escrita meroítica contribuíram para o desenvolvimento da escrita cuneiforme na Suméria, vão me pedir fonte bibliográfica. E quais são as fontes bibliográficas da Bíblia? Por que a Bíblia é credível e o que eu apresento não é credível? A África, ela não é completamente carnal, ela é muito espiritual. Tudo que existe nessa dimensão física existe na dimensão metafísica. Tudo que existe na dimensão pronunciável existe na dimensão impronunciável. A África sempre se manifestou assim. Agora, existem revelações que nos são dadas e você não pode apontar fonte bibliográfica, porque são os nossos ancestrais, são os nossos sacerdotes da ordem metafísica que te transmitem a informação. Como é que você vai me pedir bibliografia? Estão a nos invadir assim, a bibliografia do que você disse. Não tem bibliografia. Isso é uma inspiração que vem diretamente de Nzambi para transmitir para os nossos irmãos aqui. Por que isso é importante? Porque o mundo, né, e a nossa visão cósmica sempre foi baseada em normas. E às vezes nós nos desviamos. Então alguém recebe uma revelação para explicar aos outros.
Todos os pensadores da África não vieram tão somente porque queriam vir, não vieram em África a passeio, Cota Miguel. Por isso é que quando o Isidro disse que igrejas, nós tínhamos templos e os nossos templos não entravam qualquer pessoa, não entravam pessoas despreparadas. Hoje para a igreja entram pessoas despreparadas, por isso é que criou-se o conceito. Há muita gente que está na igreja, mas a igreja não está nele. Sim, está despreparado, ele pode ir num templo. Você não entrava despreparado. Se entrasse despreparado, você não voltava com vida, você basava. Estás a ver? Os mais variados templos de sacerdotes africanos, espalhados um pouquinho por toda a África, transmitiam conhecimento espiritual. Por isso é que cá a descrição do que o Kemet ficou com 10 dos 9 feitiços deixados por um Zambi. Vamos agora desmistificar o que é feitiço. Feitiço é poder, Cota Miguel. Agora, existem alguns que usam, e aquilo não é feitiço, usam maldade. Aquilo é maldade, têm poder, usam a maldade e fazem mal ao outro. Isso não é feitiço, isso é maldade. Mas isso não é da África. Isso não é da África, a maldade não é do africano, a esse nível não é. Aliás, nós tivemos as nossas divergências, como sempre disse, mas sempre fomos pessoas muito ligadas umas nas outras. Por isso é que cada um emprestou um pouquinho no outro. Então acha mesmo que foi tipo, por exemplo, é a soma de várias civilizações. Exatamente. A Abissínia é uma delas também. E quando se cria a egiptologia, foi uma forma que os acadêmicos brancos usaram para isolar o Kemet do restante da África. Exato. É como se o Kemet fosse superior a tudo que existe em África. Daí surge a ideia de branquearem o Egito e chamarem de África Branca. A África Branca não existe. A África Branca é uma construção política de dominação que os brancos criaram. A Líbia sofreu um grande genocídio, por exemplo. A população líbia era preta. Mais de 50% daquela população ficou branca. Por quê? Porque foi exterminada. No Egito, depois das invasões dos iscos, persas, esse pessoal todo, a população preta foi arrastada lá nos fundos, quase que não existe na sociedade egípcia moderna. Porque a sociedade egípcia moderna é uma mistura de árabes, berbers. Esse povo todo é que está lá hoje. Os pretos do Egito hoje foram segregados. E é preciso, conforme o Pique já disse aqui, é preciso que nós começamos a entender a matemática das coisas. Porque a matemática está o segredo de tudo. Tudo se constrói através do mate. Matemática vem de mate. Mate, deusa egípcia, deusa do Kemet, responsável pela ordem social e cósmica. Do mate vem matéria, vem matemática, Vem um conjunto de elementos. Exatamente. Que existem em forma de ciência para explicar a ordem do universo. Veja só, mate é responsável pela ordem social e cósmica. Quem você tem hoje para organizar as sociedades em termos de ordens? Não é a polícia. Sim. Então a ordem cósmica, a ordem social e cósmica era transmitida por mate. Inspirou aquela civilização a criar agentes para acautelarem a ordem. Estás a entender, Cota Miguel? A questão é essa. Por isso é que era importante quebrar com a África. A Universidade de Harvard tem uma cadeira de egiptologia e de africanologia. Quando dizem, fui para a América, eles não conhecem África, não conhecem Egito. Não é o americano ou o europeu convencional. Que não conhece o convencional, porque os estudados conhecem. Por que eles têm que estudar egiptologia? Para continuarem a roubar todo o poder histórico do Egito. Por que eles estudam africanologia? Porque em África onde está a maior reserva de mineral no mundo, que sustenta a empresa eletrônica e aerocósmica. Sem o material africano, essa indústria morre. Então têm que continuar a estudar isso. E por que razão que eles têm que nos estudar a esse nível? Quando eles estudam-nos em cadeira, nós estudamos eles em pacotes completos. As referências são quem? São deles. As nossas referências não pensam. Será que não pensam mesmo? As nossas também pensam. Agora, um professor acadêmico muito bem instruído, muito bem estudado e até bem falante, no final das contas, segundo Kant, segundo Aristóteles, mas você só fala segundo esses. Pois nós Vai ouvir um chinês
Ele tem Confúcio. Kung Fu Tzu. Também é que ser Confúcio é o português que estragou. Kung Fu Tzu. Tá vendo? O português estragou já Confúcio. Deixa só ser Kung Fu Tzu. Não pode só ser Kung Fu Tzu. Tens que traduzir o nome. O nome deles ninguém traduz. O nosso todos têm que traduzir. Por isso querem traduzir em Zambia em Deus. Deixa, não façam isso. Antes de passar. Zambia é intraduzível. E é impronunciável em algumas culturas. Sim. Não é, quer dizer, Zâmbia não é só Deus, né? Deus. Não apenas. Deus é quem? Deus é um conceito de dominação cultural. Por isso é que se diz que cada povo tem um Deus construído à sua imagem e semelhança. Se nós irmos para a China, é o que eu digo sempre, nós vamos para a China, o bonequinho que eles adoram é parecido com o chinês. Vamos na Índia, o bonequinho que eles adoram é parecido com o indiano. Vem para a África, por causa da tortura da colonização, o bonequinho que você vai adorar não é parecido com Zambia, é parecido com Jesus, que Jesus Cristo é branco. Só 10 segundos. Só 10 segundos. Conta, Miguel. Só 10 segundos mesmo. Se o cão também pensasse, o boneco que ele havia de adorar também seria um cão. Pode pegar essa conversa. É verdade, conta Miguel. Se o cão pensasse adorar um semelhante a ele. Claro. Pois. E nós nunca nos semelhamos. Se os morcegos pudessem ter um Deus, seria o Batman. Sabe o Batman? Ia ser o Deus deles. Se os ratos pudessem ter um Deus, ia ser o Mickey Mouse. Exatamente. Nós temos que começar a olhar para as coisas nessa perspectiva. Nós somos o único povo que temos um Deus que não é nem a nossa imagem nem a semelhança, mas é feito a imagem e semelhança daqueles que nos colonizaram. César Borgia. César da Borgia. A gente anda na rua. Quando a gente tem contato com uma pessoa branca, nós sentimos um choque por dentro. Isso é o que são as memórias que nós trazemos, são as memórias genéticas que nós partilhamos com as pessoas que tiveram essa experiência de introdução do próprio cristianismo. Mas isso não tem relação com o racismo, não? Não, quando a gente fala de racismo, nós temos que lembrar que o racismo é um sistema de poder. E de privilégios. O racismo, o poder é que o poder dentro do racismo é que origina o privilégio. O racismo é uma espécie, é uma estrutura de acesso a privilégio dentro de uma ideia de raça, uma ideia política de raça, porque as pessoas que foram privadas de protagonismo histórico só foram privadas através de políticas que foram criadas. O preto não pode votar, o preto não pode... Isso são políticas. E essas políticas que estavam no protagonismo das pessoas é que estão dentro da ideia do racismo. O racismo é essa macroestrutura. Por quê? Porque o branco definiu quem pensa e quem não pensa. Quando ele desenvolveu o racionalismo, toca aqui, Mocota. Claro. Vamos só. Colonialismo, materialismo, racionalismo, tudo isso é manifestação do ego europeu. Antes nós temos algo que é muito bom, que é o ecossistema. Nós conhecemos por ecossistema um ambiente de ação coordenada que produz um único fim, perpetuação dentro da harmonia daquele espaço. Isso é o ecossistema. Hoje nós vivemos o egossistema. É o sistema branco, é o sistema do ego. Por quê? Porque o branco é materialista e é racionalista. Ou seja, a experiência do racio, ele se designa a si mesmo e depois eles universalizam essa ideia para nós seguirmos essa ideia. Tá vendo? Ou seja, depois vem uma ideia que é perigosa também, que é base do racismo. Tudo que não pensa é matável. Tudo que não pensa é escravizável. Se você não tem referências pensantes, você não pensa, o pensamento vai definir também a tua humanidade. Se você está privado da ideia do racionalismo que eles definiram, então você não é humano. Esse é o grande problema. Os africanos foram escravizados porque foram sustentados por uma ideia racional de que não eram humanos. E a humanidade está dentro de quê? Do racionalismo. O racionalismo é que é filosofia. Quem construiu essas filosofias todas? Vamos encontrar os Aristóteles, Gobineau, Levi-Strauss, todos estes ladrões que de uma forma ou de outra estudaram em África para obter esse conhecimento. Os Platões, esses jovens todos, esses velhos aí, definiram o que é racional. Mas quando eles definem o racional, eles fazem aquilo que nós chamamos em antropologia de deslocamento estratégico. Ou seja, dentro da ideia do racional, o preto foi deslocado para fora da ideia de racional. Então eles estabeleceram conosco uma espécie de relação dentro de uma base de humano e subhumano. Quer dizer, eles são humanos e eles entenderam que tinham a necessidade de nos civilizar para nós passarmos a pensar. Porque a Europa não existe. As pessoas querem falar Europa. A Europa é uma ideia política.
Aquilo onde está a Europa chama-se Eurásia. Aquilo é Eurásia. O europeu, quando criou a Europa, criou dentro de uma ideia política. Por isso é que a Europa é um território pequeno, mas que concentra muita riqueza do mundo. Por quê? Porque um território pequeno é mais fácil de administrar. Enquanto que os grandes espaços conhecem um desenvolvimento lento e estão dentro de uma agenda de exploração permanente que garante que o europeu viva bem. Está entendendo? Por isso é que muitos de nós querem viajar para a Europa, querem viver na Europa. Porque é mais ou menos essa ideia que se criou. Quando o Pica aqui fala do homem branco que foi expulso, homem branco que foi parar no gelo, vamos entender a psicologia refratária do homem branco. Psicologia refratária por quê? Porque o homem branco gosta de matar os animais. Porque no ambiente onde eles tomaram consciência que são um grupo, né? Onde eles tomaram a ideia de grupo, é um sítio violento. É um sítio que não cresce alimentos. A agricultura não é a base para eles sobreviverem. Eles têm que matar os animais para poderem comer a carne desses animais. Eles praticam uma espécie de caça predatória porque eles têm que estocar aquilo e meter dentro da caverna. Contrariamente a isso, nós temos tudo aqui. Claro, Temos tudo aqui, é natural. pois. E essa ideia universal de que o homem saiu da caverna. Os africanos nunca viveram nas cavernas. Quem viveu na caverna foi o homem branco. O homem das cavernas é branco. A fugir o gelo. Formaram as primeiras comunidades no interior de cavernas. E hoje em dia eles universalizaram essa história. Nós também aprendemos que nós viemos das cavernas, não viemos. O africano sempre teve em contato com a natureza. Quando se fala de Nzambi, estamos a falar da natureza, porque o maior templo de manifestação das forças cósmicas é a natureza. O nosso relacionamento com a natureza sempre foi muito reto. E como é que lá na natureza está lá o Tarzan? O Tarzan é política. O Tarzan é política, Dr. Miriam. O Tarzan é a ideia do herói branco. Nós hoje em dia, por causa desse contexto histórico todo de atraso que nós vivemos, a ideia de situar o homem branco como super-herói das nossas narrativas produz o Tarzan. E hoje em dia nós temos muitos Tarzans, aqui em Angola também. Porque quando o branco chega e começa a dar as ideias, o preto só segue. Então aquilo aí é o síndrome tarzaniano, ou seja, do salvador da selva, porque o Tarzan é um boneco musculoso que vem na selva, que é treinado pelos gorilas, para salvar os humanos da selva. Mas quem é o Tarzan? Eu vou perguntar quem é o Tarzan, por uma questão simples. O Tarzan é branco. Branco não tem espiritualidade, o Pedro já falou aqui na boa, não tem espiritualidade para comunicar com os animais. O branco sempre foi agressivo com a natureza, por isso ele criou o capitalismo para devastar a natureza. A pesca predatória, aquelas pescas de arrasto, são relacionadas simplesmente com o relacionamento que o homem branco desenvolveu com a natureza, que é um relacionamento de agressão. O homem branco é agressivo com a natureza. Ele não sabe o que é a natureza, porque durante muito tempo ele teve a natureza como inimigo. Você sai daqui, é gelo, entra aí, gelo. Você vai ver que a natureza é teu inimigo. Mas nós em África não. Todos os grandes impérios foram sustentados pela agricultura, porque a forma que o sol bate na terra é poder. Essas nossas peles é poder. O branco não consegue ficar muito tempo debaixo do sol sem pôr creme. Por quê? Porque ele foi amaldiçoado. O sol significa vida. O sol é vida. O sol é poder. O branco não tem poder. O branco, quando se fala em religar e religião, é o branco que perdeu a ligação dele. Não fomos nós pretos. Religião é para eles. Nós sempre tivemos ligados ao ente superior. Sempre. A nossa melanina nos induz a esse processo. O branco tem melanina, mas não tem esse processo. O branco é um ser inacabado. Espiritualidade lhe falta. E tudo que ele não compreende, ele rotula na sua feitiçaria, a bruxaria, o misticismo. Tudo são nomes pejorativos que o branco cria por não entender a vastidão do universo cultural e espiritual africano. Então, como é que ele reage? Matando tudo aquilo que ele não compreende. O homem branco, quando chegou no mundo, trouxe esse mundo que nós vivemos hoje. Guerra, capitalismo, fome, miséria. Os brancos, nenhum branco é amigo. Quando eu falo isso, não estou a falar de racismo, porque nós vamos ter que falar que racismo é uma ideia de poder. Eu não tenho poder para exercer racismo, porque o racismo é institucional. É uma ordem que é baixada nas instituições, que definem como é que nós vamos ser tratados através da cor da nossa pele. É a tal pigmentocracia, que as pessoas são tratadas em detrimento da cor da pele. A forma que eu vou ser atendido
dentro de um bar, não é a forma que um branco vai ser atendido, não é a forma que outro amigo vai ser atendido. Então aí vem a pigmentocracia, essa política da pigmentação que nós vivemos até hoje. Então temos que compreender que a psicologia violenta do homem branco é fruto das memórias refratárias acumuladas na linhagem cronológica deles, com relação à experiência que eles tiveram com o inverno e com o gelo. Os animais, principalmente no gelo, são mais agressivos. O lobo do gelo é mais agressivo que o lobo que está nas montanhas ou aqui perto. Tá vendo? Então o que acontece? Aquela é a psicologia que ele desenvolveu, uma psicologia da agressão. Por isso é que o branco é agressivo. Nós temos guerra, capitalismo, tudo isso. É a visão de mundo do homem branco. Porque a nossa visão de mundo não é essa. Nós hoje em dia temos certos comportamentos por causa de que é transmissão cultural. Porque o branco criou instituições para reproduzir no interior das sociedades africanas o comportamento cultural europeu. Até mesmo a saúde. Até a saúde também já está repartida, não é? Não, cortamos a nossa etnobotânica, a nossa boa relação com a botânica, a nossa etnozoologia, a nossa boa relação com os animais, né? Noutra hora, um animal era tão somente usado para salvar a vida do homem africano. Sacrificava um animal para salvaguardar a tua vida. Noutra hora, nós usávamos miçanhas de Pepe, saco-saco, Santa Maria para nos curar. Hoje isso é feitiçaria. Não podemos cair nas narrativas publicitárias do europeu, porque é para atender à agenda das indústrias farmacêuticas. Porque se você traz um conjunto de ervas para curar todos os modelos de doenças que nos afetam, você acaba com as farmácias. E o capitalismo não aceita concorrência. Por isso é que o capitalismo não é racional. Ela te traz uma falsa ideia de liberdade, de que você também pode ser rico. Mas dentro da tua riqueza, muita gente está-se a prejudicar. E ela é estudada onde? Na economia. A economia falhou com a humanidade. A economia falhou. Por isso é que ela é uma agenda para oprimir alguém. Para a economia dar certo, tem de haver oprimidos. Quem é o oprimido? É aquele que não tem capacidades econômicas ativas para produzir também uma fábrica. Então fica o eterno comprador. África. Sim, o eterno explorado. África. Fica a eterna vaca leiteira. África. Os países francófonos, Cota Miguel, eles produzem alguns bens como cacau e outras sortes de minerais, né? Minerais e alguns frutos da terra. Mas quem determina o preço são os países europeus. 60% do cacau mundial é produzido em África. 60 não, 80. Agora até subiu, 80% do cacau mundial é produzido em África. Mas um coiso aqui no Queiro é muito caro, um cacau, um chocolate, pode ficar na ordem dos 600 kwanza. 600 kwanza, Cota Miguel, a nível do subúrbio, você compra. Cada 100 kwanza você compra 5 pães. Agora é só fazermos 5 vezes 6, eu acho que são 30. Então são 30 pães. 30 pães você consegue sustentar a tua família por quantos dias? Verdade. Muitos dias. Você gasta num chocolate. Chocolate está caro e é produzido em África, Cota Miguel. E quem determina isso é a Europa. Nós temos que ter capacidade de discutir e dizer que não, é injusto o que vocês estão a fazer por nós. Mas já sustentamos vocês durante muitos anos. Continuamos a sustentar com o Congo Democrático, quando vocês vão buscar cobalto, com Angola, onde vocês vêm buscar o petróleo, nióbio também. Exatamente, uma qualidade muito boa. Exatamente, estás a ver? Então chega, agora nós vamos nos governar. Por que o petróleo não pode sair manufaturado? Com os seus coisas, com os seus derivados já. O mapeamento da riqueza africana foi feita pelos colonos. Até hoje aqui tem muita coisa a ser explorada, que nós não sabemos. Exato. No Brasil o nióbio foi explorado sei lá quanto tempo. Só agora é que deram conta que o governo vendia nióbio a preço de banana. E o nióbio é o mineral do futuro. Por quê? Porque está ligado à eletrônica, à tecnologia, estás a ver? E nós aqui não temos consciência disso. O saco de coltan no Congo Democrático fica... Eu sabia o preço. Saco quantos quilos? 50 quilos de nióbio. Nas minas onde crianças, tem minas que são tão estreitas que só crianças é que podem entrar. Sim. Já vi Há isso. 2 anos atrás houve um desabamento, mais de 10 crianças morreram. As crianças é que vão lá para É que dentro. vão lá para dentro para Depois são tirar o penduradas nióbio. aqui por um fio. Por um fio, puxados. para puxar para fora. Isso é exploração infantil. Então,
Nós quando falamos, por exemplo, eu digo sempre. Não, mas quem permite essa exploração é o Não, povo Nós africano. também permitimos, Nós mas também por quê? permitimos. Nós Sim, fomos porque- já doutrinados a pensar daquela forma para lhe facilitar. As independências, a comunicação estratégica, são produtos que criam esse ambiente aqui dentro. Hoje em dia nós falamos do dia da criança, dia 1 de junho. Para nós é uma piada, porque o nível de vida das crianças que as crianças europeias têm na Europa é derivada do massacre de milhares de crianças em África, Africanos, trabalho sim. escravo, trabalho nas minas, tudo isso acontece a céu aberto. Isso é política. E todo esse movimento foi orquestrado num único momento da história. Esse momento foi o momento da escravidão e do colonialismo. As pessoas às vezes querem falar que o colonialismo ficou para trás, escravidão é coisa do passado. Não é, porque isso interfere até hoje nas nossas escolhas e na nossa vida. Nós somos produto da história. A nossa forma de pensar tem a ver, a nossa forma de estar, de ser e de pensar, tem a ver com a psicologia que foi usada para adestrar, por exemplo, os escravizados. Se conseguiam atirar o teu pai contra a tua mãe, o filho contra o pai, para eles poderem dominar, é claro que hoje nós vamos entender porque é que muitos de nós não respeitam os nossos pais, porque é que muita filha dá na cara da mãe, muito filho luta com o pai. Nós vamos entender que isso é uma psicologia que não se originou no nosso tempo. Essa psicologia tem história. E quando a história depois se transforma numa memória refratária, uma memória que não muda, porque nós passamos de geração em geração, todos os nossos ensinamentos estão gravados no nosso DNA. Quando a gente gera um filho, vai com aquela informação. Por isso é que- Genética é sobre informação. Genética não é sobre carne, osso, é sobre Exatamente. informação, é sobre o que a tua experiência vai ser passada de geração em geração. Por isso é que, conta Miguel, existem aquelas situações. mas eu estou Desculpa só, preocupado, eu desculpa quero só, terminar. conta, Miguel. Não, vamos terminar. Mas pô, isso Vamos quer dizer, terminar. dá conversa para muitas horas, 3, 4 terminar. horas, mas temos de terminar, mas pronto, estou aqui com a máquina. São esses pensadores, que são os pensadores do RC. Conta Miguel, vou me têm pegar matéria agora. interessada. Sim, sim. Desculpa só, vou me pegar ao Já não coisinho vamos disse. num outro assunto que era sobre as línguas, mas pronto. Vamos pegar ao coisinho disse para dar uma continuidade. Por isso é que existem crianças, filhos, que você diz, é esse mesmo que se comporta tipo o pai dele. E se calhar o pai morreu quando ele nasceu. Sim, são as memórias que permanecem na genética da criança, do filho, do pai, perdão, que é passada para a criança. E a criança desenvolve um comportamento do pai mesmo sem ele ver, nunca sem ele ter saber. contato com É esse verdade. pai. O Exito falou muito bem, podíamos partir por esse Museu da Escravatura, porque até de péssimas memórias. Primeiro, foi Museu da Escravatura e em 77 foi convertida em prisão. No Museu da Escravatura? Sim! Do coisa das Forças Armadas lá em cima. Da Fortaleza. Da Fortaleza. Também podíamos coisa, porque aquela fortaleza não é nossa, podíamos partir e convertemos aquilo em coisa. Em quê? Em prisão mais tarde. Veja só aqui no Parque da Independência. Parque da Independência, na praça. Yeah. Parque da Independência. Entras na Praça da Independência, agora tens que pagar 100 kwanza. Não sei se aquele dinheiro vai para onde. Mas entras para lá e não encontras nenhum artefato histórico da Independência. Ah, pois aqui. Tinha que ter ali uma sala pequena que fosse, que contava a história da independência, dos processos da independência, das lutas. E depois o Museu da Resistência, por exemplo. Tínhamos que ter todas as batalhas, a Batalha do Indekuta. Como é que nós não estudamos isso na escola? A Batalha de Ngolome e a Caeta. Como é que nós não estudamos isso na escola? Só conhecemos a Batalha de Mbuila, não é a única, não foi a única. Temos a Batalha de Punguandongo, temos a Batalha de Senga, são várias batalhas que nós desenvolvemos e que deviam ser estudadas. O Colombo é astuto. Exato. Quando ele criou o nosso sistema de educação, ele já tinha planeado isso. A ideia de negar essas batalhas todas, não estarem descritas nos nossos manuais de história, é uma forma deles protegerem a narrativa de civilização. Porque a partir do momento em que você fala que houve resistência, quer dizer que houve organização política, militar, social e havia civilização. E a principal narrativa do racismo é negar a civilização aos africanos. Então essas batalhas nunca virão nos livros de história. Atenção que a Rainha Ginga tem o destaque que tem, porque existe até um aproveitamento político por detrás da imagem da Rainha Ginga Mãe. Mas de outros soberanos não há. Estás a entender? De outros soberanos não existe isso então. Há toda uma necessidade de se criar um museu de resistência anticolonial, porque aquilo é que vai contar a nossa história. Nossa história não começou nas correntes, não começou com a primeira caravela portuguesa que atracou aqui.
E outra coisa, tem que se rebentar com essa toponímia toda que foi criada. Você passa numa rua Serpa Pinto. Quem foi Serpa Pinto? Foi colono, foi assassino, estuprador, matou. Vai discutir a tua cultura hoje, em pleno século XXI. Vai discutir a tua cultura dentro do Centro Cultural Luís de Camões. Quem foi Luís de Camões? Universidade com nome de Lusíadas, por quê? Por quê? Por que tem universidade com nome de Lusíadas aqui, mas não tem universidade em Angola, Quinoange, em Portugal? Por quê? Então nós estamos vivendo o colonialismo. Vamos falar da nossa cultura, sobre nós, nossa história, no centro do Camões, que matou os nossos ancestrais. Nós estamos a levar muitas maldições. Hoje em dia, o maior promotor de eventos culturais aqui é estrangeiro e eu português. Ele não está a promover a cultura porque ele acha que a cultura é importante para o nosso crescimento intelectual. Ele continua a fazer, a tornar dentro de nós, inconscientemente, a cultura deles como nosso patrimônio. Isso também é sistema da culturação. Quando eles falam que vamos promover, por exemplo, a melhor poesia é aquele que mais português falou. Eu, angelicalmente, olhei-te nos olhos e senti uma repulsa. Isso é o quê? É cultura deles, é português deles. Mesmo nos centros culturais hoje, não se promove a cultura Angola mesmo, nossa cultura, não falamos nas nossas línguas até hoje. Não há vontade política para a mudança do paradigma cultural em Angola. Agora podes aprender na Aliança Francesa, quer dizer, que em Bundo tens que aprender na Aliança Francesa. Outra coisa, Cota Miguel, queria só te fazer uma pergunta. Quem é o fundador da nação? Agostinho Neto. Nação é um conjunto de pessoas que se rege por normas próprias. Deixa só te perguntar, antes de Agostinho Neto nascer, não existia uma nação? Existia. Então como é que ele é fundador da nação? Ele funda a República. Ok, Tá vendo? E também o fundador do Estado Ultramarino de Portugal, porque Angola ainda é um Estado Ultramarino. Meus senhores, como vê, eu queria acabar mais tempo, mas aqui os pensadores, os pensólogos, os alternativos, a minha opinião, essas são as pessoas que nós devemos ouvir, porque afinal sabem da matéria. Quem sabe da matéria está aqui conosco. Com alto nível!